Olá, meu nome é Alexandre Henrique e é iniciar as aulas 19 e 20 do curso de Química 1, os exercícios. Bom, aqui eu fiz uma grande revisão do que são forças intermoleculares. Não se esqueça que quando a gente está falando de forças intermoleculares, é justamente o que forma a matéria. As ligações, quando a gente fala ligações intramolecular, que são entre os átomos, quando você modifica as ligações intramoleculares, você está fazendo uma reação química, portanto você está formando um novo composto molecular. Quando a gente está falando das ligações intermoleculares, ela está diretamente relacionada às propriedades daquele material. Por exemplo, tem a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a pressão de vapor. Então está tudo relacionado com as propriedades físicas da matéria, as ligações intermoleculares, que são de 4 tipos, que é a dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Nessa escala que eu fiz aqui, quanto mais para cima, mais intensa será a interação intermolecular. Então, a gente pode dizer que quando você quando você tem uma solução, digamos assim, com a interação intermolecular íon-dipolo, ela tem a interação mais forte que tem das intermoleculares, portanto ela vai ter a maior temperatura de fusão e também a maior temperatura de ebulição. Bom, vamos agora falar de cada uma para fazer uma revisão e depois a gente vai fazer os exercícios, só fazer o download aí embaixo e acompanhar os exercícios. Bom, a primeira interação que a gente tem aqui, que é a menos intensa, portanto a que tem a menor temperatura de fusão, a menor temperatura de ebulição, é a dipolo instantâneo, também conhecida como força de Dillon. Ela se apresenta quando você tem moléculas apolares. Por quê? Porque quando você tem moléculas apolares, não tem nenhum elemento mais eletronegativo do que o outro. Portanto, você não tem um momento resultante diferente de zero. Portanto, você tem uma molécula apolar. Quando você tem uma molécula polar, o elétron está sempre percorrendo os dois átomos, que está formando a ligação química, que está formando aquela molécula. Então, o elétron sempre está nos dois átomos, não deixando não tendo a possibilidade de ter uma polaridade. Mas tem um momento instantâneo em que o elétron está numa região, num lado e deixa o outro positivo. E isso caracteriza um dipolo instantâneo e acaba polarizando todo, por exemplo, um mol de moléculas. Então, aí vem a interação intermolecular, dipolo instantâneo. Bom, a gente encontra o dipolo instantâneo em moléculas que são moléculas simples, né, sem compostos. Como assim? HCl é um átomo composto e H2 é um átomo simples, uma molécula simples, um composto simples. Então, aqui eu coloquei o hidrogênio como um exemplo e o flúor, o cloro, o brometo e o iodo, eles estão na mesma família, mas você está aumentando aqui o tamanho do raio atômico. Quando você vai aumentando o raio atômico, você concorda que você tem uma região maior, então vai ter mais interações intermoleculares? Então, nesse sentido aqui, da tabela periódica, que está aumentando o raio atômico, porque é a família do 17A dos halogênios, é o flúor, aí vem o cloro, o brometo e o iodo. Você está aumentando o raio atômico, que você aumenta o raio atômico de cima para baixo. Quando você aumenta o raio atômico, você está aumentando a área de contato para ter mais interações intermoleculares. Portanto, o iodo, a ligação iodo-2, que é um gás, ela tem uma maior temperatura de ebulição, porque ela tem mais interações intermoleculares. Portanto, ela vai ter uma maior temperatura de ebulição comparado com o flúor 2, ok? Isso também se dá nas moléculas orgânicas. Percebe o propano? O propano, ele tem 3 carbonos e aqui vai ter as ligações intermoleculares, dando uma característica, uma temperatura de fusão 1. Se você aumentar a cadeia, por exemplo, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, pentano,
Se você está aumentando a cadeia, você vai ter mais interações intermoleculares. Portanto, você vai ter uma temperatura de ebulição 2, ou de fusão, temperatura de ebulição ou de fusão. Vamos falar de temperatura de ebulição. Bom, a temperatura de ebulição 1, você vai ter nesse composto, no propano. E no pentano, você vai ter uma temperatura de ebulição 2. Qual é a certeza que você tem? Se tem mais interações intermoleculares, aqui tem a mesma interação intermolecular, é de polo instantâneo e de polo instantâneo. Mas qual tem mais interações? O pentano, portanto, você tem a certeza que ele vai ter uma temperatura de ebulição maior do que a temperatura de ebulição do primeiro composto, do propano. Por quê? Porque você vai ter mais interações intermoleculares. A mesma coisa acontece com o raio. Se você está aumentando o raio atômico, você vai ter mais interações intermoleculares, portanto a temperatura de ebulição vai ser maior. Então a temperatura de ebulição ela vai crescer de cima para baixo, porque quanto maior o raio, maior as interações intermoleculares, portanto maior a temperatura de ebulição ou a maior temperatura de fusão. Vamos agora para o segundo tipo de interação intermolecular. A segunda, a menos intensa, que é a terceira mais intensa, digamos assim, é a dipolo permanente. Onde tem dipolo permanente? Eu espero que você tenha assistido às aulas anteriores, porque nas aulas anteriores a gente falou da polaridade da molécula, falou da geometria da molécula, e está totalmente tudo relacionado com as propriedades periódicas. Você sabe que moléculas apolares é quando você tem um átomo muito eletronegativo ligado com um átomo com menor eletronegatividade. Então, se o cloro, como ele é muito eletronegativo, ele tem a tendência de deslocar a nuvem eletrônica para próximo dele. Por quê? Porque o elétron que está sendo compartilhado na ligação covalente vai ter o átomo de cloro, ele tem uma força maior para ficar com um elétron. Por quê? Porque ele só precisa de um elétron para ficar com a configuração de um gás nobre. Então, ele tem por natureza uma tendência maior de ficar com a nuvem eletrônica, de ficar com o elétron para ele, portanto deslocar a nuvem eletrônica para ele, dando uma característica, dando uma polaridade para essa molécula, onde aqui fica negativo e aqui fica positivo. Quando isso se encontra para uma molécula, quando você tem um mol de moléculas, tipo 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a 23 moléculas, formando um mol, você vai ter essa interação de polo permanente e dipolo permanente. Por ter polaridade, essa interação já é um pouco mais forte. Mas vai ser, a questão do raio atômico vai ser igualzinho também. Tem o cloro, o bromo e o iodo. Você sabe que o iodo tem um maior raio atômico. Se ele tem maior raio atômico, ele vai ter mais interações intermoleculares do que o cloro. Então ele vai ter uma temperatura de ebulição maior. Por isso que a temperatura de ebulição, ou a temperatura de fusão, como eu coloquei aqui, a temperatura de ebulição do 3 vai ser maior que o 2, que vai ser maior que a temperatura de ebulição do 1. Isso a gente tem que excluir o flúor, porque o flúor já é diferente. Não se esqueça que a ligação de hidrogênio é hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Isso dá uma polaridade maior. Então, para dipolo permanente é em moléculas polares, e quanto maior o raio atômico, maior vai ser as interações intermoleculares, portanto maior vai ser mais intensa vai ser as forças intermoleculares. Não, mais intensa não. Mais quantidade de forças intermoleculares terá, portanto maior vai ser a temperatura de ebulição, também como a temperatura de fusão. Vamos para a próxima, a segunda mais intensa. Ela é nada mais nada menos do que uma intensificação do dipolo permanente e dipolo permanente. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio é o elemento menos eletronegativo, que é o hidrogênio, ligado aos 3 elementos mais eletronegativos. Então, como os elementos mais eletronegativos têm uma tendência louca por um elétron para se estabilizar, ele tem a característica de ficar com esse elétron retido para deslocar a nuvem para mais próximo dele, deixando o hidrogênio mais positivo. Com isso, a interação intermolecular fica muito forte quando o hidrogênio se encontra com o FON novamente. Por exemplo, o FON pode estar ligado com carbono, oxigênio, com nitrogênio, mas se você encontrar o FON e ter o hidrogênio ligado a FON, isso aqui vai se constituir uma ligação de hidrogênio. Onde a gente encontra a ligação de hidrogênio? Na água, no nosso DNA,
no nosso RNA, álcool mais água, ácido carboxílico mais água, cetona mais água, amônia mais água. Quando a gente tem essas duas moléculas, sempre vão ter o hidrogênio ligado a FON, próximo a FON. Então essas duas moléculas vão ter entre elas uma ligação intermolecular chamada ponte de hidrogênio ou atualmente ligação de hidrogênio. A mais intensa que existe das ligações intermoleculares é aquela íon-dipolo. Aqui a gente está tratando a água como um dipolo permanente. E um íon ele já tem uma carga eletrostática, ou ele é cátion ou ele é ânion, então ele já tem uma polaridade muito alta. E vem a água. A água também tem um dipolo permanente também forte. Então, essa interação intermolecular, que é um processo de dissociação iônica, ela é muito intensa. O que faz com que, quando você coloca água e NaCl, a temperatura de ebulição fica muito maior que só a água, ok? Então, isso aqui seria uma propriedade coligativa. Quando você coloca sal na água, vai ter novas interações, seria a interação íon-dipolo, portanto, vai aumentar a temperatura de ebulição, além que na própria água também tem as ligações de hidrogênio, aqui ó, com o oxigênio negativo e o hidrogênio positivo. Aqui se constitui uma ponte de hidrogênio ou atualmente uma ligação de hidrogênio. Ok? Feito essa revisão, se você tiver mais dúvidas, você assiste a aula, vamos fazer os exercícios. Eu dividi os exercícios em dois. Por quê? Porque esse assunto ele é muito, mas muito cobrado no Enem. Então eu peguei os exercícios dos vestibulares e a parte 2 de exercício dessas aulas foi exclusivamente para o Enem, porque o Enem adora esse assunto. Vamos fazer o exercício dos vestibulares nessa aula e no próximo aula a gente faz do Enem. Primeiro, as forças intermoleculares são responsáveis pela existência de diferentes fases da matéria, em que fase é uma porção da matéria que é uniforme, tanto em sua composição química quanto em seu estado físico. Com base nessas informações, relacione os termos às afirmações que melhor os descrevem. Ótimo! Ele está falando de ligação de hidrogênio, interação íon-dipolo, forças de Lon. Forças de Lon é dipolo induzido, dipolo induzidos. Interação dipolo-dipolo é dipolo-dipolo. Vamos lá. Primeira afirmação. Podem ocorrer quando sólidos, tais como KCl ou NaI, por exemplo, interagem com moléculas com água. Bom, esse aqui ó, que eu estou falando, ó, é a íon dipolo. Portanto, o primeiro a gente já sabe que é... por quê? Porque quando você interage com a água, o KCl é um sal. Ele vai se ionizar, vai sofrer um processo de dissociação iônica, porque ele já é um composto iônico. Vai formar o K+, o cátion, o potássio cátion e o cloreto ânion. Quando ele colocar em água, aí vai ficar o oxigênio próximo ao potássio, como sendo negativo, porque ele desloca a nuvem eletrônica dos dois hidrogênios, e isso aqui se configura uma interação intermolecular chamada íon dipolo. Assim como o cloro, que é um ânion, ele vai, os cátions da ligação, cátion não, né? O deslocamento da nuvem eletrônica para o oxigênio deixa o hidrogênio positivo, fazendo com que aqui também tenha uma interação intermolecular na forma de íon dipolo. Então, a primeira alternativa é íon dipolo, então fica 2. Vamos lá, para a próxima. Já pode cortar a letra B, já pode cortar a letra B, a letra D e a letra E. Só estamos com duas agora, já mudou tudo, 50% de chance de acerto. Vamos para a próxima. Podem ocorrer quando elementos com eletronegatividade elevada estão ligados covalente com um átomo de hidrogênio. Pode ocorrer quando elementos com eletronegatividade elevada estão ligados covalamente com o átomo de hidrogênio. Esses aqui são os 3 elementos mais eletronegativos ligados ao hidrogênio. Então, ele está falando da ligação de hidrogênio. Então, o 2, 1. Por quê? Porque são os elementos mais eletronegativos ligados covalamente com o hidrogênio. Então, se constitui uma interação intermolecular chamada ligação de hidrogênio. Vamos para a próxima. São forças que estão presentes quando temos, por exemplo, uma amostra de acetona, propanona, dissolvida em etonato de etila. Bom,
essa daqui, ele tá falando, ó, a propona, você vai ter uma polaridade no oxigênio. Então ele tá falando de um dipolo permanente. E o atenuato de etília também, ele também vai ter um oxigênio no meio. Não se esqueça que o atenuato de etília é um éter. Então ele tem um oxigênio no meio, dando uma polaridade. Então é dipolo permanente e dipolo permanente. A gente está com 2, 1. 2, 1. Aí vai vir o que? 4 agora, né? Que é dipolo-dipolo. Que é a propanona dissolvida em etonato de etília. Aí fica 4 a próxima. A próxima que tem que ocorre entre compostos não polares, portanto em compostos apolares, sendo esta uma interação bastante fraca. Só pode ser dipolo induzido e dipolo induzido. Portanto, a alternativa que é as forças de Law. Aqui o último tem que ser necessariamente 3. Então a gente fica com o primeiro. O primeiro é a letra C. 2, 1, 4, 3. Perfeito. Vamos para o próximo. Ácidos em maior... Deixa eu apagar isso aqui para não ficar do lado. Vamos lá. Ácidos em maior ou menor grau são prejudiciais quando manuseados ou podem causar danos só se chegarmos perto. Algum deles, em temperatura ambiente, são gases. Isso se deve ao fato de apresentarem baixas temperaturas de ebulição e sua inalação pode provocar irritação nas vias respiratórias. De acordo com a tabela a seguir, determine a ordem crescente nas temperaturas de ebulição dos ácidos. O hidrogênio está ligado com enxofre, aí depois vem o Se e o Te. Você percebe que a massa molecular está aumentando, portanto o raio está aumentando também. Isso aí está na mesma família, na família dos calcogênios, é oxigênio, enxofre, e depois vem esse Se, que eu esqueci o nome, e depois vem o Te. Então, a gente está na família dos calcogênios, na família 16A. Então o raio atômico está crescendo de cima para baixo. O que faz com que a temperatura de ebulição seja maior para o último, que tem a maior massa molecular, justamente por essa característica aqui, Aqui a gente está na família 17A, mas se a gente regredir uma família, na família dos calcogênios, a gente vai ter a mesma relação. Quanto maior o raio atômico, mais interações intermoleculares, portanto maior a temperatura de ebulição. A gente fica com a alternativa correta, sendo, ele quer em ordem crescente, então da menor para maior. A gente tem que a maior vai ser a Te, depois Se e depois o enxofre. Então a gente fica com essa questão, questão 2, a alternativa A. A gente também poderia falar de massa molecular, tendo uma relação direta. Quanto maior a massa molecular, maior vai ser o raio, porque mais prótons tem, portanto a configuração eletrônica vai para camadas maiores. Então o raio vai ser maior, vai ter mais interações intermoleculares, portanto a temperatura de ebulição vai ser maior. Ótimo! Vamos para a próxima questão. A figura representa os tipos de interações que sustentem a estrutura tridimensional formada pelo dobramento das cadeias polipeptídicas que constituem uma enzima. Está falando de uma enzima, que é uma ligação polipeptídica, que é vários aminoácidos. A ligação peptídica tem como um polímero a proteína, mas quem são os monômeros são os aminoácidos. Aminoácidos. Portanto, tem uma amina e tem ácido carboxílico. Vamos para a questão. De acordo com a figura, as interações 1, 2, 3 e 4 são realizadas respectivamente à custa de... A interação 1, a gente está vendo o hidrogênio ligado a um oxigênio próximo ao oxigênio. Aqui dali é uma interação intermolecular chamada ligação de hidrogênio. Então a gente já corta a letra A, corta a letra C, corta a letra D e fica somente com a B e a E, beleza? Vamos para a 2. A 2 é uma interação em que está cadeias carbônicas, está o propano e embaixo também está o propano. Então é uma ligação de polo instantâneo porque são moléculas apolares. A ligação covalente é uma ligação que não tem polaridade. O carbono e o hidrogênio estão muito próximos eletronegativamente. Então eles não deslocam a nuvem eletrônica, não dando uma polaridade para a molécula, sendo uma molécula polar. Então a interação intermolecular de polo induzido e de polo induzido. Então a ligação 2 é de polo induzido e de polo induzidos. Que
Tá falando que é ligação covalente na letra B? Não, é a força de Van der Waals. Não se esqueça que a força de Van der Waals é tanto a íon dipolo, como a dipolo permanente e dipolo induzido. Essas três juntas, elas são chamadas de forças de Van der Waals. Ok? Então é força de Van der Waals. A gente agora só fica com a alternativa E, né? Ligação de hidrogênio, força de Van der Waals. Van der Waals. Vamos para a alternativa para a ligação 3. Essa ligação é a ligação simples, do tipo sigma, covalente, sobreposição de orbitais. Então a 3 é uma ligação covalente. Já a 4, você está vendo que tem cargas elétricas? Tem o NH3+, sendo cátion, e o oxigênio negativo, sendo ânion. Então essa interação é uma interação eletrostática. Eles estão se aproximando eletrostaticamente, um positivo e outro negativo, para diminuir a energia potencial. Então é uma atração eletrostática. Para a terceira questão, a gente fica com a alternativa E. Vamos para a próxima. Isso aqui é bem legal da água, por quê? Os insetos mostrados na figura não afundam na água devido a... eles não afundam porque a ligação de hidrogênio, ela é muito intensa, fazendo com que ela tenha uma coazão entre as moléculas e seja muito alta. Por exemplo, quando você pula na piscina de peito, a coazão entre as moléculas é tão forte que você quase pode até quebrar a sua coluna, pode quebrar as costelas também, porque as ligações são muito intensas, as ligações intermoleculares, ok? Então, por que eles não afundam? Porque tem a presença de pontos de hidrogênios em função da elevada polaridade da molécula de água. Perfeito. Vamos ler. O B fala fato de os insetos apresentarem uma densidade menor do que a água. Não tem a ver com densidade. Tem a ver com a molécula tem uma interação intermolecular muito elevada, fazendo com que tenha uma resistência para se quebrar, para quebrar essa ligação, afundando um inseto, por exemplo. A letra C fala elevada intensidade das forças de dispersão de London. Não, a ligação de hidrogênio ela não tem a dispersão de London. A dispersão de London é de dipolo induzido e dipolo induzido. Não se esqueça que a água é H2O. Então é o hidrogênio ligado ao oxigênio próximo de FON, próximo do oxigênio. Interação íon-dipolo. Não, a água não é um íon-dipolo. A água é dipolo permanente também a mais intensa, dipolo permanente, sendo a ligação de hidrogênio. E a letra E, immiscibilidade entre a substância orgânica que recobre as patas dos insetos e a água. Não tem nada a ver com isso. Ele não afunda justamente pela presença de pontos de hidrogênios em função da elevada polaridade da molécula de água. Então, a quarta questão, a letra A. Vamos para a próxima. Um estudante de química do segundo grau resolveu comparar experimentalmente as diferenças do ponto de ebulição de 4 ácidos inorgânicos: o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido hidrodrítico. Os resultados desse experimento encontram-se listados na tabela a seguir. Perceba que o HF ele tem maior temperatura de ebulição. Por quê? Porque ele vai ter interações intermoleculares de forma de ponte de hidrogênio. Aí depois cai bruscamente para a temperatura de ebulição menos 85. E depois vai subindo. Por que vai subindo? Do cloro, do bromo e do iodo. Porque os raios atômicos são maiores, tem mais interações intermoleculares da forma dipolo-dipolo, fazendo com que a temperatura de ebulição seja maior. Como você pode ver, a temperatura do ácido iodrídrico é menos 35,1 graus Celsius. Vamos para a questão. O valor acentuado mais elevado do ponto de ebulição do HF, do ácido fluorídrico, ocorre em virtude da menor eletronegatividade do flúor? Não. Ele tem a maior temperatura de ebulição porque ele tem uma característica, o flúor tem uma eletronegatividade muito elevada, é o primeiro mais eletronegativo da tabela periódica, o que faz com que tenha uma polaridade muito alta, e quando o hidrogênio se aproxima dele fica positivo, enquanto que o flúor fica negativo nas interações intermoleculares muito intensas, chamada ligação de hidrogênio. Letra B, ausência de polaridade da substância? Não, o HF é muito polar, porque tem o hidrogênio ligado ao elemento mais eletronegativo, ele vai deslocar muito a nuvem eletrônica para ele, ficando muito negativo, enquanto que o hidrogênio fica positivo. Isso aqui é uma intensificação de polo permanente e dipolo permanente.
Letra C, maior massa molecular do HF comparado aos demais. Não, aqui os raios atômicos estão crescendo, portanto a massa, o número de prótons é maior, dando maior massa para o HI, de vez o HF. A única explicação por HF ter uma maior temperatura de ebulição é a formação de ligações de hidrogênio por essa substância. Perfeito. É a única explicação certa para essa questão. Então, a quinta questão, alternativa D. Vamos para a sexta. Deixa eu botar aqui para cima. Sexta questão. A letra E está falando a capacidade do HF de formar ligações do tipo iônica intermolecular. Não, iônica não. A ligação é covalente, não está formando ânion nem íon, só está deslocando a energia eletrônica para ele. Só está deslocando o orbital para próximo dele, fazendo com que o elétron esteja na maior parte do tempo próximo ao flúor, dando uma característica negativa para ele, dando uma polaridade para ele. O momento resultante dessa molécula é diferente de zero, portanto ela é muito polar. Vamos para a próxima questão, a sexta questão. O tipo de interação intermolecular e a massa molar influenciam na determinação de algumas propriedades das substâncias, como por exemplo o ponto de ebulição. Perfeito. De posse dessas informações, analise as afirmações a seguir. O F2 possui um ponto de ebulição maior do que o cloro 2. Não, o flúor ele está no segundo período. Já o cloro está no terceiro período. O raio atômico é maior, tem mais interações do tipo dipolo induzido, o que faz com que a sua temperatura de ebulição seja maior. Então a primeira é falsa. A gente já pode cortar a letra D. E a gente também pode cortar a letra A e a letra B. A gente só está com a letra 3, a gente só está com a letra C e a letra E, afirmando que todos os itens são errados ou os itens 3 e 2 estão corretos. Vamos para o próximo. 2. O ácido fluorídrico, que é o HF, possui menor ponto de ebulição do que o ácido clorídrico. Lógico que não. O HF ele tem uma interação intermolecular, ligação de hidrogênio, que é a segunda mais intensa, enquanto que o HF tem uma interação intermolecular de polo permanente e dipolo permanente. Sendo a ligação de hidrogênio mais intensa, a temperatura de ebulição também vai ser maior, porque as interações intermoleculares é mais intensa. Então a alternativa 2 está falsa. A gente ainda continua na letra C e na letra E. Vamos para 3. Em condições ambientais com temperatura de 25 graus e pressão de 1 atm, o gelo seco, CO2 sólido, sublima devido ao rompimento das interações do tipo dipolo induzido. O CO2, a molécula é CO e O. Essa molécula é apolar. Por quê? Porque aqui está o momento resultante, aqui está deslocando a nuvem eletrônica para cá, mas aqui também está deslocando da mesma forma, o que faz com que anule esse momento resultante. Isso aqui dá da aula anterior, de polaridade da molécula. Então, quando duas moléculas estão próximas, ou um mol estão próximos, essa interação aqui, essa interação intermolecular vai ser do dipolo induzido, sendo uma interação fraca, menos intensa, faz com que essa interação seja fraca, fazendo com que o gelo seco não passe pelo processo de virar um líquido e virar vapor, não. Ele vai direto para vapor. Então ele está falando que é do tipo dipolo induzido, está exatamente, a alternativa está correta. Então a alternativa 3 está correta. A gente elimina a E e a gente só fica com a alternativa C. Vamos para a quarta, vamos julgar a 4. Quando a água no estado líquido evapora, ocorre uma ruptura das ligações de hidrogênio. Quando a água do estado líquido evapora, ocorre uma ruptura das ligações de hidrogênio. Sim. Não esqueça que a água é H2O, certo? Então, quando tem uma outra água aqui, aqui está muito negativo e aqui está positivo, porque deslocou a nuvem eletrônica. Então, essa aqui é uma interação intermolecular, certo? Quando a água tem uma mudança de estado físico, é justamente a quebra das interações intermoleculares.
Não se esqueça que quando você quebra as ligações intramolecular, você está fazendo uma reação química. Quando você quebra as ligações intermolecular, inter fora da molécula, você está mudando o estado físico. Portanto, a alternativa 4 está perfeito. Então a gente fica com a C, assim como já estava afirmado. Vamos para a 7ª questão. Unicamp. Uma alternativa encontrada nos grandes centros urbanos para se evitar que pessoas desorientadas urinem nos muros de casa e estabelecimentos comerciais é revestir esses muros com um tipo de tinta que repele a urina e assim devolve a urina aos seus verdadeiros donos. A figura a seguir apresenta duas representações para esse tipo de revestimento. Como a urina é constituída majoritariamente por água e levando-se em conta as forças intermoleculares, pode-se afirmar corretamente que o muro 1 ele está com uma molécula que ela é totalmente apolar, porque ela só tem cadeia orgânica, uma cadeia carbônica, então não tem eletronegatividade, ela é apolar, tem dipolo induzido e dipolo induzido. Já o muro 2, eles pintaram com uma molécula que tem uma carbonila, tem uma carbonila não, tem uma, qual o nome? Tem uma, não é carbonila, tem um grupo OH. Então, isso dá uma característica polar para essa molécula, dando uma polaridade no fim da cadeia. Se esse muro está pintado com o segundo tipo de tinta, você concorda que quando a água bater vai ter uma interação de ligação de hidrogênio, então ela vai absorver a água, digamos assim, ela vai reagir com a água, ela vai se ligar à água e, portanto, ela vai acabar deixando a urina próximo do muro. Já a ligação, o muro 1 não. O muro 1 vai, como ela é apolar e a água é polar, ele vai bater, o xixi vai bater no muro e vai voltar para a pessoa porque não tem interações intermoleculares, uma molécula polar com uma molécula polar. Vamos para as alternativas. Os revestimentos representados em 1 e 2 apresentam a mesma eficiência em devolver a urina. Não, o revestimento 1 e o 2 tem total diferença. Vamos para o B. O revestimento representado em 1 é mais eficiente para devolver a urina, porque a cadeia carbônica é hidrofóbica e repele a urina. Perfeita. A alternativa 7 é a B. Vamos para as outras. C. O revestimento representado em 2 é mais eficiente para devolver a urina. Não, porque ele vai se ligar com a urina, porque a urina tem... Se ligar não, né? Vai ter uma atração intermolecular, portanto vai ter uma ligação intermolecular com a urina e com a tinta do muro, porque tem uma carbonila. Não sei se é carbonina, não é carbonina. É um grupamento de oxigênio, né, que seria um álcool ali. O revestimento representado em 2 é mais eficiente para devolver a urina. Não, ele é o menos eficiente porque ele tem um grupamento hidroxila. Ok? Então, se tem hidroxila, tem oxigênio ligado ao hidrogênio, ele desloca a nuvem eletrônica para próximo do oxigênio, fazendo com que o hidrogênio fique positivo, e quando vem a água, vai ter uma atração intermolecular. Ok? Então, a alternativa D também está errada, a gente fica com a alternativa correta, a letra B. Vamos para a próxima. A seguir estão relacionadas os haletos de hidrogênio e seus respectivos valores de ponto de ebulição. Tem o HF, que tem uma interação intermolecular, ligação de hidrogênio. Depois vem o ácido clorídrico, depois o ácido bromídrico e o ácido hidrodrítico. Você está aumentando a temperatura de ebulição porque tem mais interações intermoleculares, como eu tentei representar por a quantidade aqui nessas setas. Vamos lá. Com relação aos haletos e suas propriedades, assinale o que for correto. Todos os haletos mostrados anteriormente são gases a temperatura abaixo de 10 graus. Não, o HF é líquido a temperatura de abaixo de 10 graus. O resto não, o resto é sólido. Por quê? Porque a temperatura o resto é gasoso. Porque a temperatura de ebulição, portanto, para virar um gás do HF é 20 graus, não 10 graus. Então, a 1 está falso. Então, 8, a primeira, falso. Vamos para a segunda. As moléculas de HF, HCl, HB e HI são unidas por forças de polo permanente e somente as moléculas de HF são unidas também por ponte de hidrogênio. Perfeito. As três são de polo permanente, como ele falou, de polo permanente, e o HF é uma ligação de hidrogênio, porque é hidrogênio ligado a flúor próximo
próximo de flúor, próximo do flúor. Então está perfeito a alternativa 2. 4. Todos os aletos apresentam ligações covalentes polares. Sim, todos os aletos, a ligação é covalente polar. Por quê? Porque está tendo um deslocamento da nuvem eletrônica. E está tendo um átomo ligado a um baixo eletropositivo, o menor da tabela, com elementos com alta eletronegatividade. Porque é o flúor, o cloro, não, o flúor, oxigênio, hidrogênio e cloro, depois vem o bromo. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, a alternativa está correta para 4. Vamos para 5. A ordem na temperatura de ebulição é HI, HB e HCl, e é devido à diferença da massa molar de cada composto. Ó, ele está falando que a ordem do ponto de ebulição é HI, ok, HBr, ok, e HCl. E é devido à diferença da massa molar de cada composto. Ó, tem a ver com a massa molar? Tem. Mas o que tem a ver mesmo é o raio atômico. Por quê? Porque quanto maior a massa molar, mais prótons tem. Portanto, mais camadas principais tem, mais camadas eletrônicas existe. Portanto, maior o raio. Não se esqueça que o raio cresce de cima para baixo. Isso está totalmente interligado com propriedades periódicas. Por isso você tem que ter muito bem esse conceito da tabela periódica. Então também está certo a alternativa 8. Vamos para a 16. O HF apresenta a maior temperatura de ebulição, que é a maior ponto de ebulição, pois este tem a sua estrutura o haleto de menor tamanho, que torna a interação entre as moléculas mais fortes. Não, se justifica justamente pelas ligações de hidrogênio, as ligações intermoleculares de hidrogênio. Não se justifica pelo o tamanho do raio ser menor. Não se esqueça que quanto maior o raio atômico, mais interações intermoleculares existe, portanto maior a temperatura de ebulição. Então, se o menor raio atômico, menos quantidades de interações moleculares existe, portanto menor a temperatura de ebulição. Então a alternativa 16 está falsa. A gente fica com 2, 4, 8, que dá 14. Ok? Acho que a aula termina por aqui. Até a próxima aula, que a gente vai fazer só Enem para esse assunto. Tchau, tchau.